Olá para você mais uma vez, tudo bem? Que legal, hein? Que estamos juntos para falar sobre muitos assuntos importantes sobre a pecuária, sobre a agricultura, em especial para o produtor rural, para o pecuarista, perdão. E nós vamos falar de um assunto muito importante. Talvez você pense, olha, será que dá tempo ainda? Espera um pouquinho só que eu tenho dois convidados para falar sobre o assunto de hoje, que é o planejamento estratégico para o período seco. Este é o tema do programa Conexão Rural de hoje. E você vai acompanhar também depoimentos que vêm na GM Pasto, de clientes que vêm até a GM Pasto, para uma parceria de aumento de produtividade. E ainda o nosso balcão de vendas com ótimas oportunidades. Portanto, fique ligado, fique de olho, porque a partir de agora começa o Conexão Rural GM Pasto. Bom, e no inverno a gente sabe que ocorre o chamado boi sanfona. É comum, porque diminuem as chuvas em boa parte do Brasil, falta forragem e nesse período o produtor rural ele tem a maior preocupação com a nutrição dos animais. E a gente sabe que o boi ele engorda e emagrece nesse período, mas isso não pode acontecer, porque claro que na estação das águas a oferta de forragem é maior. Mas o produtor deve começar de maneira antecipada a se preparar para esse período seco, para evitar que aconteça aí esse boi sanfona e atenuar a questão, o problema. Bom, como você pode fazer isso? Nós vamos conversar mais uma vez com o nosso companheiro de trabalho, o Armindo Kischel, que é engenheiro agrônomo, pesquisador, que vai falar desse assunto. Nós também temos como convidado aqui no estúdio o Armando Pereira, que é médico veterinário, e nós vamos discutir amplamente a questão de hoje. Será que dá tempo ainda de fazer um plantio estratégico para o período seco? Em algumas regiões não é mais possível, né? Outras a gente pode ainda discutir esse assunto, não é isso, Armindo? Bom dia. Bom dia, Éder. Bom dia, Armando. Bom dia. Bom dia, o telespectador do canal do Boi. Olha, Éder, você falou um assunto importante aí que é o planejamento estratégico de forrageiras para esse período. E lembrando que no sul do Brasil o déficit é frio, é geadas, e o centro-oeste é a seca. O importante desse programa é mostrar que não adianta ter a forragem, ter o volumoso, se você não aproveitar ele de forma adequada. É claro que para o centro-oeste, já estamos no fim do plantio, dificilmente nós poderíamos implantar uma forrageira em função da seca, implantar uma forrageira para usar no período frio aí, no período seco do ano, para suprir os animais. Como no sul ainda é possível plantar, por exemplo, algumas forrageiras anuais de inverno para suprir aí os problemas aí de falta de forragem. Mas o importante, Éder, é você ter aí esse planejamento, ter as forrageiras no período que você vai utilizar corretamente. Nós temos aí, às vezes, forrageiras na propriedade e usamos de forma inadequada. E aí nós vamos comentar hoje quanto o animal consome, se não dá tempo de eu plantar uma outra forrageira tropical, mas o que fazer com as forrageiras que você tem aí na fazenda? Eu tenho um volume X de pasto, para quem eu vou dar esse pasto? Qual é a categoria animal que mais exigente? Como eu vou otimizar essa forragem? E a grande pergunta que fica, eu tenho forragem para passar todo o inverno? Ou vai faltar forragem? Eu tenho que armazenar a forragem ou posso usar no campo? Eu vou suplementar, semi-confinar, confinar, ou eu vou tratar o animal a pasto? Então, esses dados todos, nós vamos tentar discutir nesse programa, juntamente aí com a parte de corte e a parte de leite também. Com certeza, né? Bom, e a dupla hoje aqui está completa, né? Armindo e Armando. O Armando é um amigo nosso aqui do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande. Ele tem uma empresa chamada Rebanho, que trabalha com genética, né, animal. E é médico veterinário, dá assistência técnica, assessoria para várias fazendas, em especial no setor leiteiro, mas também o corte. E o Armando nos dá o prazer da sua visita aqui hoje no Conexão Rural para falarmos desse assunto, né? O planejamento estratégico para passar o período seco, que é muito difícil, né, Armando? É complicado. Bom dia, Éder, bom dia, gremista. É complicado. Hoje eu sou Inter porque meu adversário aqui é gremista. Mas é uma coisa que temos que pensar e nos preocupar, Éder. E o que o Armindo falou é a realidade. E a palavra que hoje a gente trabalha muito é gestão, planejamento. Uhum. Esse é o início, nutrição, armazenamento de forragem, já começa com reprodução.
Quando que nasce seu bezerro? Quando você vai desmamar? Quando você faz seu diagnóstico de gestação? Quando que você planeja isso para você tirar o maior número de animais do campo, para que você comece a ter uma sobra? Então, é uma coisa intrínseca que o pecuarista tem que começar a ver a sua fazenda como um todo. No momento que ele começar a aprender a ver como um todo, ele começa naturalmente a sobrar pastagem. E com uma suplementação planejada, você consegue chegar aos animais na seca com um estado corporal melhor, você entendeu? Com menor número de animais, e aí fica muito tranquilo você fazer sua previsão. Então eu acho que essa somatória de ter pastagem, de ter gestão, de ter reprodução, com todos esses adventos de ATF, que hoje nós estamos preocupando, trabalhando muito, evoluiu muito. Isso se as pessoas começarem a pensar, não em inseminar, e sim em aumentar o número de bezerros do cedo, você desmama mais. Desmamando mais, você tem melhor bezerro. Você veda melhor a fazenda. As vazias, você já tira imediatamente. Se você tem um planejamento, se você tem um feno, você tem uma silagem, você confia nessas vacas. Num período interessante que passa a ser um grande negócio, vender de forma estratégica. Então, esse todo faz com que a gente tenha sobra de pastagem, tenha armazenamento, quando se pensa de uma forma ampla. Quando nós chegamos aqui nos estúdios do SBA para começar o programa, a gente até brincava dizendo o seguinte, que hoje o produtor rural, ele não é mais aquela figura emblemática do Jeca Tatu, né? Porque a sociedade já foi. O produtor rural não é mais isso, não. Com tanta tecnologia, com tanta informação, com tanta pesquisa desenvolvida, o produtor rural ele é muito avançado nas informações e também na gestão. Né? Ainda. Vale a pena comentar aqui, você colocou um certo grupo de produtores, eu diria que hoje no Brasil nós temos 10% dos proprietários pecuaristas e produtores que pensam, como o Armando falou, como você está colocando. Você chega numa fazenda hoje, a primeira pergunta... Mas é pouco, né? 10%. É muito pouco. É muito pouco. Tu chega numa fazenda e pergunta assim... E eu rodo o Brasil inteiro, várias fazendas, levando essa parte de gestão. Não adianta levar a tecnologia se você não tem um controle. O Armando colocou muito bem, ter essa parte profissional. E a pergunta que fica é o seguinte, o desmame na grande parte do Brasil começa agora em abril, maio. Maio e junho e julho é o forte do desmame. Eu pergunto, o que a fazenda fez para receber o desmame? Eu vou em 100 fazendas, ou em 10 fazendas, 9 fazendas, não tem nada. O animal vai ser desmamado num pedrisco, num cascalho, numa ponta de capim, ou um capim velho sementeado. E eu pergunto, outra vez, eu vou ter que fazer o toque, bom, em primeiro lugar tem que ter estação de monta. Nós vimos que hoje ainda 40%, 50% não tem estação de monta. E quem não tem estação de monta não é produtor de bezerro. Ele está tentando colher bezerro. Extrativismo. Não tem estação de monta, ele não tem um pasto preparado para desmama, grande maioria. E eu pergunto, deu o toque, quem tem estação de monta vai fazer o toque. Tem gente que está aí nem faz toque, nem para ver se está prenha, né? E eu vou descartar os animais improdutivos. Ele colocou muito bem, vamos engordar essa vaca. Eu pergunto, qual é o pasto que você preparou estrategicamente, ou formou um pasto novo com a semente de germipasto, ou você adubou o pasto já formado, ou você deu um corte nele em março, deixou ele vir sem sementeira para maio e junho ter folha verde. Você preparou esse pasto para engordar essa vaca? Você preparou um pasto para engordar um boi no semi-confinamento? Qual as pastagens? Então, o programa de hoje... Nós podemos passar 2 dias conversando aqui. Chama-se planejamento estratégico para as categorias animais mais exigentes. E aí, já só para instigar um pouco o produtor que está nos assistindo, eu tenho uma pastagem que eu manejei estrategicamente, para colocar os animais sem sementeira, com muita folha e tal, e eu, com o mesmo custo, ganho 500 gramas por dia. E o vizinho do lado deixou o pasto sementear, o pasto sem manejo estratégico nenhum, sem preservação, ganhou 400 gramas. Ora, quanto é 500 de 400? 20%. Com o custo igual. Então, o que nós temos que otimizar hoje, e eu não me canso de falar em todos os programas, a pecuária de corte quer sobreviver, quer ser rentável, quer ganhar dinheiro, nós temos que ganhar, primeiro, produtividade por animal, genética. O que eu faço com o animal ganhar peso? Primeiro, uma genética de qualidade, e segundo, nutrição, atrelado à sanidade animal, que é aquele tripé, famoso tripé importante. Então, a grande ordem hoje é ganhar por animal, mais peso por animal, abater com
não mais com 48, 50 meses, e sim 36, 32, 28, 24, 18, por que não 16? Por que não 14 meses? Nós temos o precoce com 14 meses sendo abatido. Então é o seguinte, nós temos pecuária que abate com 14 meses e temos pecuária com 50 meses. Essa diferencial. E esse pecuária profissional, não, ele até pode ser profissional, mas o seu gestor, o seu gerente, o seu capataz, os seus auxiliares muitas vezes estão usando informações de 20 anos atrás. A pecuária vem muito lentamente evoluindo. A agricultura surge uma tecnologia nova, no outro dia se aplica. Na pecuária de corte ainda custa muito a chegar. E nós temos aí, com certeza, 10% de produtores que usam gestão, que usam técnica e que bate animais precoces, e os demais produtores ainda vivem no boi sanfona, sem nenhuma gestão, sem nenhuma programação, tudo ele é normal, porque não tem esse... E é muito simples, eu pergunto, quanto custa, eu vou me estender um pouquinho, quanto custa você fazer um planejamento estratégico? Nada. Apenas reservar as forrageiras, fazer um manejo estratégico, o diferimento do pasto, adubar estrategicamente e preparar o rebanho e calcular a forragem para o animal não passar fome. Se a meta hoje é ganhar mais por animal, a primeira meta dessas é não perder. Uma propriedade com os animais no período crítico do ano empata, já é um bom sinal. O ideal é ganhar 300 gramas na seca, ou no inverno, ou no frio, e 600, 700 gramas nas águas, na suplementação, semi-confinamento e algumas situações, o confinamento indispensável. A pecuária tem que trilhar o caminho do profissionalismo, da gestão e da competência. Agora, eu acho um número muito alto, né? Somente 10% do pecuarista brasileiro tem planejamento e gestão de fazenda, não é, Armando? Mas, infelizmente, essa é a estatística, é 10%. E eu fico preocupado, por quê? Porque o pecuarista que não entender isso, que o Armindo acabou de falar, ele vai desaparecer, ele vai sair do mercado. E vai sair porque hoje nós estamos num período de um país, entre aspas, uma crise, e a pecuária numa fase até interessante. E quando vier a crise para a pecuária? E aí? E quando vier uma geada como houve há 2 anos? Você entendeu? Então o pecuarista sempre está pedindo para Deus, sempre está planejando que Deus ajude ele não planeja a fazenda. Mas além dessa questão, Armando, você vai concordar comigo, você pode complementar. Além dessa questão, né, de administração, de gestão, nós temos outro fator. Grandes grupos organizados estão entrando na pecuária. Dessa maneira, o produtor que não se modernizou, ele tende sim a sair do mercado. Está existindo novamente as grandes fazendas, porque primeiro houve as grandes fazendas de tradição de herança, depois houve a reforma agrária familiar, e agora está tendo novamente as grandes fazendas compradas por grandes grupos. Porque essa reforma familiar... Corporações, grandes corporações. Esses nossos colegas, e eu vi isso na minha família, se perderam no seu processo de gestão, de trabalho, e foi cada vez mais vendendo sua propriedade, vendendo um pedaço, vendendo outro. Quando acordou, não era mais pecuarista. E aí veio atrás o quê? Quem tem a visão empresarial, quem tem a visão de produzir, viu a sua fazenda como uma empresa. Esse é o grande, porém. E quem não se alertar e ver a gente conversando aqui e não se atentar que ele tem que acordar e dizer, olha, eu preciso evoluir minha fazenda. Mas isso é muito importante. Completando, pegamos o Mato Grosso do Sul, que tinha aí 15 milhões de hectares de pastagem no Planalto, fora o Pantanal, e isso há 10 anos atrás. Hoje tem 13. Nós perdemos 1 milhão de hectares, mais 1 milhão de hectares praticamente para cana, que está próximo a 800 mil hectares, mais outro tanto para a floresta e mais 500 mil hectares para a agricultura. Então a pecuária perdeu 2 milhões e 500 mil hectares em 10 anos. Mas perdeu por quê? Aí ele falou, hoje o empresário, ele não planta soja, não cria boi, ele planta financeiro, colhe financeiro, cria financeiro. Então, se eu tenho hoje uma atividade mais rentável, não é que a pecuária esteja ruim, a rentabilidade, é que o sistema da pecuária de corte, no sistema que está hoje aí, no rapador, com falta de pasto, sem genética, no extrativismo, a rentabilidade, eu falo para você aí, uma fazenda tradicional, tudo arrumadinho, a cria dá uns R$100 por hectare. Agora uma pergunta para vocês. A recria dá R$300 por hectare. Agora uma pergunta para vocês. Quais os fatores mais limitantes, culturais
e, claro, que também técnicos para que a gente saia desse quadro de apenas 10% de produtores que se organizam? Eu te digo uma coisa importantíssima. O problema é que o produtor rural, a grande maioria são proprietários. São proprietários de fazenda. Qual é a formação do pecuarista? Eu brinco muitas vezes. Tem um curso de manejo de pasto? Tem um curso de sanidade? Fez um cursinho, pediu na prefeitura, no Senado. Artificial? Inseminação. Nutrição animal? Ele procurou. Gerenciamento, né, de números. Procurou o prefeito, o vereador, o sindicato rural, para ter um curso de gestão, de como calcular os custos. Gestão financeira? Custo. Pelo menos básica, né? Anotação de custos. Tem. E aí é o seguinte, quando nós vimos que o produtor hoje, veio da atividade do sistema tradicional e ele não tem qualificação, aí o que acontece? Os pecuaristas que buscam consultoria, que buscam assistência técnica, que vão atrás, tem uma melhoria. Mas daí, que nós vimos muito, eu faço treinamento para técnicos e produtores há 20, 30 anos. Agora, se você não treinar o capataz, o gerente, o peão, realmente quem pega no rabo da vaca. Capacitação. Treinamento. Falta muito treinamento e capacitação. Exatamente. Se você não treinar a base, o alicerce da casa, que são o quê? A mão de obra que está no campo. Conscientizar do processo. E normalmente o processo vem ao inverso. E exigido para aquela mão de obra que não está sabendo o que vai fazer, não tem consciência, não tem valorização. Você entendeu que isso também é uma coisa importante, valorizar, certo? Então, toda essa estrutura desaba, como muitas tecnologias, manejo de pastagem, rotacionado, implantação de novas forrageiras, tudo vai por água abaixo. Por quê? Porque essa base não foi preparada, rastreamento, e tudo caiu. Por quê? Você falou de assunto de manejo de pastagem, tem mais de 50 anos. E tu chega nas fazendas, não chega a 10% com manejo? Não chega. Então, mas aí você vê, eu conheço fazendas que foram piqueteadas com cerca elétricas e desmancharam tudo. Isso, eu estou há 25 anos formado, eu entrei com a filosofia Voisin, você entendeu? E desaba tudo. Por quê? Porque essa base de mão de obra. Então, se não pegar e adotar, a palavra verdadeira é essa, adotar o funcionário, o peão de campo, o capataz, o gerente, adotar ele, fazer com que ele seja muito bem treinado, e após isso, valorizado, porque não se mantém motivado. E um funcionário desmotivado, ele não ajuda o produtor rural. 4 palavrinhas chaves. Treinamento. Eu recebo um treinamento. Mas eu posso ser treinado e não saber fazer. Então eu tenho que treinar e capacitar. Com certeza. Então, se eu sou capacitado, eu sei executar. Depois de capacitado, eu tenho que estar motivado. Aí entra o financeiro. E o terceiro, comprometido. O quarto, comprometido. Eu tenho que estar comprometido, eu participar. Se tem algo errado, eu também vou perder dinheiro. Eu, funcionário, vou perder dinheiro. Então nós temos que ter essa gestão que o Armando fala, treinar, capacitar, motivar e comprometer todos os funcionários no sistema produtivo. Eu tenho uma coisa que eu sempre falo, quando a gente dá um curso para funcionários, para coisa, eu sempre falo o seguinte, olha, quando o dono da fazenda senta, o gerente deita, o peão dorme. Como é que é, Paraíba? Essa é a coisa mais certa. Quando o dono da fazenda senta, o gerente deita e o peão dorme. Então, se o dono da fazenda não está voando, não está correndo, não está procurando, não está incentivando, não está treinando... A velocidade da equipe, a velocidade da equipe é a velocidade do líder. É o líder, é ele. O líder. Mas o Ed não vai falar hoje, não. Hoje está proibido falar no programa, hein, rapaz? A questão é que o cara tem uma fazenda, mora na cidade, a fazenda é 300 quilômetros da cidade. Eu pergunto, o que é isso? Eu sou pecuarista, mas... Aqui na avenida é sua fazenda? Não, é lá, 300. O que você faz aqui na cidade, rapaz? Vai morar lá na fazenda. E o velho ditado, é o olho do dono. Esse é o provérbio mais correto e mais certo. Se você não estiver olhando sua fazenda por dentro, você... Não precisa na fazenda morar, não. Eu estou brincando aqui. Bota um gestor, um gerente capaz, um técnico, um gerente, que toma decisões técnicas e você pode ir uma vez por mês, uma vez por ano. Nós tocamos uma fazenda... Isso aí está na DBO e tal. O produtor estava na Nova Zelândia, ficou 1 ano e meio lá. E quando ele foi para Nova Zelândia, a fazenda dobrou o lucro. O problema era ele. Por quê? Tecnicamente foi feita uma execução técnica, financeira da fazenda. As tecnologias utilizadas foram aquelas melhores. Não teve a interferência. Eu não gosto disso. Eu não gosto daquilo. E aí... Nós até brincamos, fica na Nova Zelândia que o pessoal toca fazenda aqui. Então, pessoal, não adianta, não precisa saber.
Eu sempre digo, não precisa conhecer todas as tecnologias, mas tem o telefone de quem sabe. Liga e pede informações. Então o produtor hoje, o proprietário, ele pode ser altamente técnico, rentável, sem ir na fazenda, desde que lá tem alguém que não sente, e que não deite, e que não dorme. Em serviço. Éder, pode dormir, mas não em serviço. O que eu falo é essa realidade. Se você não tiver essa preocupação de olhar a sua fazenda, ter uma equipe boa, ter técnicos, como você me perguntou no início, o que é preciso, então, para resolver essa realidade? Olha só, nós somos um estado líder em sementes. Não podemos nem discutir. Nós somos Mato Grosso do Sul, líderes. lembrando que... Inclusive o Jeremy Pasto é um dos maiores. Você entendeu? Não. Eu, por exemplo, quando eu preciso de alguma informação, que a gente tem que ter humildade, o técnico também tem que ter humildade. Eu não sei o que eu vou indicar para aquela realidade, para aquela pastagem, para aquele tipo de coisa. Ô Nilson Moreno, o que você pode ver aí? Vê aí para mim dentro da Germipasto, o que você pode ver para mim? Uma indicação de uma semente escarificada que tem germinação com 8 dias de nascimento, de germinação rápida, que eu precisava fazer um plantio final de águas. Armando, ó, eu tenho o MG5 assim, escarificado, parará. É esse. Então, nós temos as melhores empresas, a Embrapa está aqui dentro. Então, o que eu estou querendo dizer? Nós temos semente, nós temos técnicos, nós temos um dos mais ativos, Senar, Sebrae. E para resumir, primeiro, ninguém é obrigado a saber tudo. Ninguém é obrigado a saber tudo. Segundo, ninguém sabe tudo, efetivamente. Exato. Só que é o seguinte, nós temos todas, você perguntou quais as ferramentas. O nosso estado hoje tem ferramentas completas para isso. O mercado tem um médico veterinário e tem um engenheiro agrônomo e ainda o zootecnista, além de técnicos agrícolas, que são pessoas qualificadas para ajudar o produtor. O que nós precisamos quebrar é a resistência, mudar o conceito, mudar o paradigma, porque muitas vezes o produtor rural ele está arraigado às tradições, ele está arraigado a modelos que hoje não são mais sucesso. Bom, falando em sucesso, Armindo e Armando, nós temos aí o balcão de vendas, viu? O balcão de vendas é um momento especial para o produtor, é ou não é, Armindo? Claro, importantíssimo. O balcão de vendas é o momento de fazer a compra, inclusive, com condições especiais. Nessa parte de que você falou, a semente, até hoje, muitos produtores preferem semente de baixa qualidade, compro semente por peso e não por qualidade. Exatamente. Se você encher um saco de torrão, pedra, mas tem tantos quilos, ele compra por quilo. Não quer saber o VC, qualidade, germinação, compra ainda por quilo. Mudar o conceito. Nós temos que mudar o conceito de compra de semente. E a Germipasto vem com sementes aí. Com um conceito nível diferenciado. Top. Olha, e a gente só vai relembrar o amigo produtor que agora a gente tem essa mudança de clima, né? O centro-oeste, sul, sudeste, as chuvas diminuem, que é o período seco, que a gente está falando hoje sobre esse planejamento estratégico. Quem fez, fez. Agora não dá tempo mais, mas já tem que pensar no ano que vem, para que o ano que vem não passe por essa dificuldade. Mas em contrapartida, o Nordeste brasileiro está caindo água. E nós vamos conversar agora com o Guilherme Beretta, que traz informações, oportunidades, em especial para a região Nordeste do Brasil. Não é, Guilherme? Bom dia. Olá, bom dia a você. Bom, nessa participação a gente vai falar sobre sementes de boa qualidade, em especial para você que está aí no Nordeste brasileiro. Nós sabemos que a partir desse momento começam as chuvas aí na sua região e esse é o momento certo de você fazer o plantio e adquirir sementes de boa qualidade. Lembrando sempre que a Germipasto é uma grande produtora de semente de pastagem e o nosso portfólio contém aí 17 cultivares, todas as braquiárias, braquiarão, o piatã, né, a braquiária rusiziense, que também para você que tem agricultura, precisa de uma boa cobertura de solo, a braquiária rusiziense. Temos aí o charaés, a MG4, o midícola, a dictioneura, os pânicos, né, você que está numa porção de terra de melhor fertilidade ou deseja investir na parte de correção, nós temos os pânicos aí, Tanzânia, Mombasa, Aruana, Massai e também o pânico Zuri e leguminosas como estilosantes Campo Grande e também crotalária. Não perca a oportunidade, você produtor rural que nos assiste, pegue o telefone e entre em contato agora mesmo com a Germipasto. Além das 17 cultivares, também temos várias apresentações. Sementes com 50 de valor cultural, que é a grande tradição de mercado. Sementes incrustadas, que você, um belo dia, 12 anos atrás, lançava esse material e a Germipasto persiste até hoje com essas sementes, tamanha aceitação por parte do produtor rural e também a grande tendência de mercados que são sementes com 80 de valor cultural, sementes de alta pureza. Então nós temos, além das 17 cultivares, temos também essas apresentações para que você se torne mais um cliente satisfeito da empresa.
Lembrando sempre que nós temos também a grande facilidade em estar mandando essa semente para você aí em qualquer parte do país. Temos aí convênio com as maiores transportadoras do país, então temos essa facilidade da logística. Pega o telefone, você produtor rural, e entre em contato agora mesmo com a Germipasto. Está aí nossa sacaria nova, essa sacaria recente da Germipasto, o barracão onde é acondicionado a sua semente. E por ser produtora, como eu sempre digo, por ser uma grande produtora de semente, nós temos a certeza que você vai estar recebendo aí na sua propriedade as melhores sementes do mercado nacional. Não perca a oportunidade, entre em contato agora mesmo com a central de vendas da Germipasto. 67-3389-6700, essa é uma ligação local para você que estiver aqui no Mato Grosso do Sul. E um segundo número, esse sim gratuito, né? Você que inclusive estiver no Nordeste, você pode ligar através desse número, 0800-647-0050, e também presentes nas redes sociais, né? Aliás, o nosso site, www.germipasto.com.br, e agora sim presentes nas redes sociais, facebook.com/Germipasto, e também no canal de vídeos YouTube, colocou lá Germipasto, você vai ter acesso a vários vídeos que a Germipasto coloca à sua disposição. E lá a equipe Nota 10 está lá de prontidão esperando a sua ligação, o Nilson Moreno, o Vanilson Soares, Joicemar, né, o Milton, então está toda uma equipe, né, justamente esperando a sua ligação para que você se torne mais um cliente satisfeito da Germipasto. Bom, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos. Legal, Guilherme, obrigado. Daqui a pouquinho você volta para mais recado, né, no nosso balcão de vendas. Bom, eu quero pedir licença a vocês dois, porque nós vamos ver uma matéria que é inerente ao assunto de hoje, e depois da matéria a gente até comenta sobre gestão. Porque essa fazenda, a Fazenda Mônica Cristina, ela é exemplo de gestão, viu? De gestão financeira e de negócios agropecuários. Eles utilizam sementes da Germipasto para a produção de silagem, e você vai ver agora os resultados desse trabalho. Acompanhe. O período de estiagem ano a ano causa preocupação aos produtores e, é claro, prejuízos significativos no bolso de muitos deles. Na Fazenda Mônica Cristina, em Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul, o bagaço de cana já foi uma alternativa na alimentação do rebanho. Aqui no nosso caso, né, a gente já tem usado anteriormente outra matéria que a gente usava como volumoso, que era o bagaço de cana, que já é bem conhecido. Para a gente ele começou a não ser mais viável por motivo de mau fornecimento, a gente não estava conseguindo mais fornecedor, e a gente teve que optar mesmo pela silagem. Era uma opção, ou nós fazíamos silagem, ou nós não tínhamos outro tipo de volumoso para tratar dos nossos animais em confinamento. Lá, a meta é confinar cerca de 2.000 animais. O pecuarista que opta pela produção de silagem garante uma série de vantagens econômicas. Na Fazenda Mônica Cristina, isso não foi diferente. A gente viu que era muito mais viável, é muito mais econômico produzir a silagem hoje do que transportar o bagaço de cana de onde a gente transportava até aqui a fazenda. E a gente mudou para a silagem também, por causa que é um produto melhor, né? E a gente espera ter mais lucro com isso e produzir o alimento do nosso confinamento aqui próximo do confinamento mesmo, o que vai ficar muito mais barato, e é um produto melhor, né? Que ele tem mais qualidade e valor nutritivo, e a expectativa para esse ano é muito grande, porque a gente vai mudar praticamente da água para o vinho. A gente vai sair de um volumoso fraco, que é o bagaço de cana, para entrar numa silagem que a gente acredita que vai ser uma alta produtividade a partir de aí. Quando a pessoa fala assim em silagem, você já pensa logo em silagem de grãos, que seria milho, sorgo e tal. Aí que vem a sua área técnica. O técnico chegou aqui para nós e falou, não, milho aqui nessa área não é interessante, nem sorgo. Porque a gente acostuma ter veranico e com esse processo o milho não vai produzir, você vai perder sua silagem. Então eles indicaram para nós o Mombaça. A gente usou o Mombaça e a gente, fazendo esse processo aí de seleção e tal, seguindo tudo certinho, vai se tornar nisso que vocês estão vendo aqui agora. Juntando tudo, né, uma parceria com o pessoal, orientação, experiência, se torna nisso que a gente está vendo hoje aqui, uma alta produtividade. Mas para que haja uma silagem nutritiva e que gere satisfação e resultados ao rebanho, é necessário uma série de cuidados. Aqui na nossa propriedade a gente se preocupa muito com o preparo do solo. A gente tem que fazer uma boa limpeza da área, não pode ter obstáculo, porque aqui é o seguinte, aqui é uma área, a gente está usando
era pasto antes, então a gente tinha muito problema assim de buraco, essas coisas tudo. Então o que você tem que fazer? Você tem que primeiro preparar a área para que depois a máquina, a colheitadeira vir trabalhar, vocês vão ver ela é uma colheitadeira enorme, uma plataforma muito grande. Quanto menos ondulação tiver no terreno é melhor. Você vai, na hora de colher a silagem, você vai conseguir colher ele praticamente 100%. Então a preparação começa pela preparação do solo, uma boa preparação, o nivelamento do terreno, para que você não tenha esses problemas depois. Segundo o gerente da fazenda Mônica Cristina, Oswaldo Alves Santos, a Germipasto tem um papel importante na produção de silagem. A parceria que nós temos com a Germipasto é isso, de fornecer produtos de qualidade para nós e de dar assistência técnica. O que a gente busca? Primeira coisa que a gente buscou na Germipasto, qual capim nós plantar nessa área nossa? Eles indicaram para nós o pânico mombaça para silagem, porque é um capim que se adapta bem ao nosso solo e é um capim que produz muita massa depois. Então o que a gente faz? Primeira coisa é obedecer a ordem técnica, buscar com o agrônomo, que no caso a gente usa os agrônomos da Germipasto, para indicar para a gente o melhor capim e o melhor preparo de solo, que a gente vai, questão de adubação, essas coisas aí. A partir disso aí você vem com a sua prática, né? Então junta-se a prática que a gente já tem no manejo, com a técnica que a gente busca com o pessoal da Germipasto, uma boa semente de qualidade, e tudo se torna nisso que vocês estão vendo hoje, alta produtividade que a gente está conseguindo aqui. Seriedade, compromisso e qualidade fazem da Germipasto uma empresa aliada à sua propriedade. Germipasto sempre ao lado do homem do campo. Olha, é claro que essa fazenda ela é um exemplo de gestão e planejamento. E ela deve estar dentro desses 10% que nós falamos no início do programa, né? De fazendas que fazem o trabalho de maneira correta. E que assistem a conexão. E que assistem o programa, porque esses 10% é que estão assistindo agora, né? Com certeza. Bom, vamos tentar pegar essa matéria como exemplo e falar sobre o assunto de hoje, que é o planejamento estratégico para o período seco. Quais as vantagens da silagem de capim? A produção de pasto safrinha também é uma alternativa viável para o produtor? Tem que fazer um resumo. Então, qual é o planejamento estratégico? Nós falamos isso no início do período chuvoso, formação de estratégia de pasto, adubação estratégica de pasto e formação de capineira. Essas três alternativas para o centro-oeste não dá mais. Não tem mais chuva para formar, adubar ou formar capineira. Porém, nos sobrou manejo estratégico, que é baixar o pasto e ainda com as umidades pegar a brotação, usar os melhores pastos para as categorias mais exigentes, fazer um levantamento, quanto nós temos de pasto, vai sobrar ou vai faltar, e aí está a grande alternativa. A época do ano que nós estamos agora, abril e maio, é época ideal para feno e silagem. Não, então, mas aquilo que já foi plantado anteriormente. Não, né? Por isso mesmo, eu chego na fazenda... Agora a semeadura não dá tempo mais. Mas eu tenho na fazenda um capim excelente, tá? Tenho bastante forrageiras e eu... Já plantado, claro. Plantado, o pessoal já fez o plantio estratégico, ou manejo estratégico, eu quero me resguardar para a seca. Porque o pasto em pé, o feno em pé, vai bem até agosto. O setembro e outubro, às vezes uma chuvinha em setembro, para 15, um mês sem chuva, os períodos críticos no centro-oeste brasileiro. Não é julho e agosto, é o agosto, setembro e outubro, esses 3 meses. Exatamente. Até julho eu levo o animal a pasto. Então aí ou eu faço feno, ou eu faço silagem. E aí a matéria mostrou muito bem. O produtor tem a pastagem normal para o gado, está sobrando pasto agora no fim das águas. Se ele deixa no campo, vai sementear, vai cair, vai o vento, vai perder tipo mais de 60%. E a qualidade que essa planta tinha proteína tipo 10, quando ele chegar lá em agosto, vai ter 4, 5, porque a bucha vai estar seca. Então ele pega um capim de 10, 12, 13, que é um pânico, e vai guardar numa silagem, e justamente para uso estratégico, tanto no campo, suplementação, que seria o feno, e a silagem mais indicada para o confinamento e a produção de leite, que você vai fechar o animal e vai tratar no coxo. Então, uma dica importante, depois eu quero que o Armando complementa, silagem e feno, temos que fazer de quanto melhor a forrageira, maior o meu lucro. Vamos gastar, né? Eu chamo de vela boa em defunto bom. Vamos gastar custo de produção de silagem
numa silagem de qualidade. Não adianta fazer silagem feno de um produto de baixíssima qualidade, porque a ideia é preservar a qualidade e ter no momento certo. Então hoje a pecuária de corte, pecuária de leite, pecuária de corte sem confinamento está difícil. E leite sem uma silagem também está difícil. Então, produtor que não tem silagem para o leite e uma silagem para o confinamento, ele hoje está perdendo informativo. O Armando, inclusive, ele dá assistência e assessoria para um grupo GPL, que é Grupo Produtor de Leite. Produtor né? de leite. E o Armando pode falar muito bem, viu, das experiências de período seco e silagem para gado leiteiro, outra forma de nutrição. Com certeza. Pensar em leite é pensar em armazenar comida. Primeiro ponto. Você vai trabalhar com leite no nosso estado ou em qualquer lugar do mundo, armazenamento de leite, de alimento. Se você não armazenar a qualidade, você está perdendo dinheiro, porque você está colocando um alimento pobre, armazenado, com custo alto de produção, então também não adianta bucha. Então vamos pensar em quê? Em armazenar a qualidade. Segundo, hoje uma das coisas que eu falo que tem que crescer, Armindo, não gostaria até de superior nesse sentido, é o feno de qualidade. Você vê o mundo produzindo feno e diminuindo silagem. O que hoje eu vejo é que quando você faz um feno de qualidade e faz uma ração fenada, em termos de sistema digestivo, em termos de produção, passa a ser uma coisa bastante interessante. A gente vem evoluindo nesse sentido, fazer ração fenada. Então, armazenar é prioridade. Agora, muitas vezes você fala assim, não, mas Armando, é bonito, é legal, nós estamos falando em silagem, nós estamos falando em feno. Mas o produtor de leite não tem muitas vezes isso, não tem condições para produzir isso, não tem condições, ferramenta, maquinária, mão de obra. Cadê a cana? Então, você tem que ter um seguro de vida. Eu sempre falo, a cana é um seguro de vida para o pequeno produtor. Você tem que ter lá 1, 2, 3 hectares de cana, no intuito do quê? Do risco você ter algo mais. Uma cana com uma quirera de milho, uma formulação, você passa o inverno de uma forma mais tranquila. Eu vou dar um exemplo bem claro meu, porque é bom a gente falar da gente e falar do erro, porque não é falar do que deu certo. Eu tenho uma propriedade na beira do rio Anduí. Adubei, corrigi, piquetei, coisa mais linda do mundo, esperando a seca. Legal, aquela maravilha de pastagem em pé. De cinema. De cinema. Ótimo. E aí, o que você fez, Armando? Eu esperei a geada chegar. De um dia para o outro, eu acabei. Acabei com a minha pastagem inteirinha com a geada que teve aí. O que eu tive que fazer? Comprar silagem. Você já viu comprar silagem dar lucro? Não. Não existe, Armando. E foi o que aconteceu comigo. Cadê minha cana? Cadê minha silagem de pasto ou uma silagem de milho? Cadê? Então, isso que eu falo, muitas vezes você faz um bom planejamento, você aduba, você corrige, fala, não, feno em pé é melhor. Aí vem uma geada. Então você tem que ter, mesmo independente de todos os anos, você tem que ter um percentual de armazenamento de alimento. Ou através do feno, ou através da silagem. Ou a cana, para o pequeno produtor, muitas vezes, que não tem condições de ter toda essa tecnologia. Mas tem que ter, porque vai acontecer o que aconteceu comigo. Vai dar esse problema. E aí o quê? Eu tive um ano de prejuízo, de R$ 1.200 de prejuízo mês. E se eu não fosse técnico? E se eu fosse um produtor? Tinha que pagar o técnico também. Você entendeu? Para poder solucionar a questão. É isso que eu falo, é bonito, vamos ter pastagem, vamos ter isso. E nós temos que ter a filosofia do europeu, armazenar alimento. Só que a grande vantagem do europeu, ela é certo que vai ter a neve, tem que guardar o frio. E claro que quando você armazena uma forragem, você tem também não podemos ser tão... Tem produtores que começam a dar feno e silagem já a partir do mês de maio. Você não tem uma programação. Um dado importante na silagem, nós recomendamos que todo produtor, o planejamento, vamos falar um pouquinho de planejamento para o próximo ano. Tem uma área degradada, precisa de silagem. Planta-se um milho, um capim. Colheu a silagem no mês de março e abril, vê do pasto. Ele tem ou a silagem de custo baixo, ou tem um capim recuperado de graça. Ele escolhe duas coisas. E aí nós vamos entrar também num dado importante, que tem que ter as duas coisas. Quanto mais tempo tiver capim bom, mais tempo o animal servir no campo, maior o meu lucro. A silagem, o feno, é fundamental para mim não ter prejuízo. Exato. Mas quando eu faço silagem e feno, eu sei que tem um custo maior de produção. Mas é estratégico. Existe, por exemplo, atividades que eu vou ganhar menos, mas vou garantir minha produção. Ah, mas a silagem é cara. E sem ela, pior. O feno é caro, mas sem ele é muito mais prejuízo. O que o produtor tem que ter como percepção ou entendimento
é que não existe pecuária sem comida, sem boia. Não tem jeito. Não tem como você produzir leite ou carne se você não tiver comida e muitas vezes você, um pouco exagerado, tem que estar sobrando. Pois comida tem que sobrar pro gado. Agora é o seguinte, um dado importante. Eu fui numa fazenda esses dias, o cara estava com um pastão alto, tudo sementeado. O que o senhor achou? Estou bem de pasto. Não, o senhor está mal de pasto. Dessa altura, por que estou mal? O seu ganha 300 gramas, o seu pasto está sementeado, está seco, bucha de baixíssima qualidade. Se o teu pasto tivesse... Aí esse é o problema. Mas aí, Armindo, é falta de informação. Não, é falta mas de é melhor ele ter essa bucha informação. sobrando sementeado do que o rapador. Tudo bem. Com certeza. Mas ele podia, falei, se você manejar estrategicamente esse pasto, não deixar sementear, não deixar o pasto com essa bucha seca, você podia ganhar 500 gramas por dia. O senhor tem uma genética boa, o seu ganho é baixo, porque o seu pasto é muito ruim. Mas aí é que está. Quanto custa a informação? Nada. Quanto custa a informação? Zero. Zero. A informação é zero. É um insumo... É conhecimento. Esse insumo do agronegócio, ele é de graça, a informação. Né? O segundo mais barato, vamos dizer assim, é a semente de pastagem. Então o produtor está errando por falta de conhecimento, por falta de buscar informações. Deixa eu só mostrar um vídeo aqui para vocês sobre leguminosa, estilosantes Campo Grande, porque a gente vai também colocar no assunto a leguminosa. Já falamos aqui de silagem de capim, de cana, como forma estratégica do produtor passar o período seco. E a leguminosa também pode ser incorporada nesse período seco. Vamos ver um vídeo do Estilosantes Campo Grande. Acompanhe. Equilibrar produtividade e preservação ambiental. Esse é o fundamento do pecuarista moderno e comprometido com o futuro. Esse equilíbrio entre produção e conservação depende dos sistemas implantados em cada propriedade. Estudos revelam que o Estilosantes Campo Grande Germipasto contribui em muito para a sustentabilidade de sistemas, por apresentar características como fixação biológica de nitrogênio no solo, sistema radicular profundo, excelente produção de matéria seca, que varia entre 8 a 14 toneladas por hectare. Produção de matéria orgânica que apresenta baixa relação carbono-nitrogênio, o que possibilita sua rápida mineralização no solo, disponibilizando nutrientes e melhorando a estrutura do solo e aumentando a retenção de água. Alta produção de sementes, o que resulta em ressemeadura natural e formação de novas plantas, aumentando a persistência da pastagem. Cobertura do solo nos espaços vazios não cobertos pela gramínea, evitando a exposição do solo. Redução dos riscos de erosão. Dessa forma, o Estilosantes Campo Grande Germipasto é uma solução natural para combater a degradação das pastagens, ao mesmo tempo em que é grande fonte de proteína para o rebanho. O nitrogênio introduzido no sistema pelo Estilosantes Campo Grande Germipasto estimula a produção de forragem, chegando a dobrar a produção de matéria seca total, além de ser um substituto natural da ureia, pois esta cultivar pode produzir o equivalente a 150 quilos de ureia por hectare ano. Por ser palatável, o Estilosantes contribui diretamente para aumentar o teor de proteína bruta na dieta animal, proporcionando aumento considerável no ganho de peso diário. O ideal nessa dieta é que haja um consórcio, na proporção 80/20 de uma gramínea com a leguminosa, para o bom balanceamento nutricional do rebanho. Nas pastagens consorciadas de Braquiária decumbens com o Estilosantes Campo Grande, há aumento da capacidade de suporte, melhoria da produtividade de carne, além do melhor desempenho individual dos animais. Com mais disponibilidade de forragem de melhor qualidade, o incremento no ganho de peso por hectare ano pode alcançar mais de 34%, de acordo com testes realizados pela Embrapa Gado de Corte, e pode chegar até 20% na produção de leite a pasto. Pesquisa e tecnologia são os fiéis da balança da Germipasto Sementes de Pastagens, que investe constantemente em pesquisa e equipamentos para a produção de sementes de alto padrão. A Germipasto é a melhor empresa do mercado sementeiro. Está presente em todos os estados brasileiros e em mais de 15 países. A Germipasto produz as sementes que comercializa. Dessa forma, garante aos seus clientes maior confiabilidade e qualidade de seus produtos. Antes de formar seu pasto, fale com a Germipasto. Germipasto Sementes de Pastagens de qualidade.
Muito bem, já já nós vamos comentar sobre estilosantes Campo Grande também como ferramenta para passar pelo período seco. Nós vamos agora abrir espaço para o Guilherme Beretta, que está chamando a gente para falar sobre a oportunidade no nosso balcão de vendas. E atenção, produtor rural do Nordeste, hein? O recado é para você, não é, Guilherme? Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, realmente eu vou chamar a atenção você que está no Nordeste brasileiro. Nessa participação nós vamos falar sobre semente de boa qualidade, para você aproveitar essa oportunidade e já estar ligando desde agora na central de venda da Germipasto para estar adquirindo sementes de boa qualidade. Nós sabemos que você que está no Nordeste, esse é o momento certo de você adquirir sementes, porque coincide justamente com o período de chuva. Então, nesse momento, sabemos que as chuvas começam a intensificar aí na sua região e esse é o momento de você fazer a aquisição e o plantio propriamente dito da semente de pastagem. Lembrando que a Germipasto é uma grande produtora de sementes, né? Então, isso nos dá uma grande segurança, eu sempre tenho dito isso, nos dá uma grande segurança de estar afirmando para você que você está levando para a sua propriedade um dos melhores materiais do mercado. Hoje são 17 cultivares no nosso portfólio, todas as braquiárias, os pânicos também, você que está numa região de terra um pouco mais fértil, né, ou então vai fazer a parte de correção de solo, temos aí Tanzânia, Mombasa, Aruana, Maasai e também o pânico Zuri, né, você que produz leite, essas são talvez as espécies mais indicadas para você justamente alimentando o seu rebanho e fazendo uma grande produtividade. Além das cultivares, nós temos várias apresentações, sementes com 50 de valor cultural, que é a grande tradição de mercado, então existem alguns mercados que esse é o material que o produtor quer absorver. Temos também sementes incrustadas, que é o grande pioneirismo da Germipasto. Há algum tempo atrás, a Germipasto lançou essa modalidade da semente, nessa apresentação, e persiste até hoje no mercado, isso mostrando a tamanha aceitação por parte do produtor rural. E também sementes com 80 de valor cultural, de alta pureza, que é a grande tendência do mercado. Eu sempre digo aquela história, olha, o agricultor compra uma semente de soja pura, ele compra uma semente de milho pura para fazer o plantio, por que a semente da braquiária também não pode ser dessa forma? Então, realmente, produtor rural, quando você entra em contato com a central de vendas, você tem todo esse amparo comercial e também técnico. Muitas vezes você tem dúvidas, né? Eu sempre digo que não existe aquela forrageira milagrosa, aquela forrageira que vai bem em todas as situações. Existe sim aquela forrageira que vai bem no seu modelo de produção, de acordo com o investimento que você quer fazer. Então, se você tem dúvidas nesse quesito, você também pode entrar em contato com a equipe Nota 10. Afinal, nossa equipe é composta por vários agrônomos, então você vai ter a sua dúvida sanada. Pega o telefone, entra em contato agora mesmo com a nossa central de vendas e aí sim você vai ter acesso a todo esse portfólio. Mais uma vez, quero chamar a sua atenção, você que está no Nordeste brasileiro, não perca a oportunidade, ligue agora mesmo para a nossa central de vendas. Os telefones já estão aí na sua tela. 0800 647 0050, essa é uma ligação gratuita para você que estiver inclusive aí no Nordeste brasileiro, e um segundo número para você que estiver aqui no Mato Grosso do Sul, operadora 67 3389 6700. Temos o nosso site www.germipasto.com.br, essa é a nossa página na internet e também presentes nas redes sociais, facebook.com/Germipasto e também no canal de vídeos YouTube. Você colocou lá Germipasto, você vai ter acesso a vários produtos que a empresa oferece para você. Não perca a oportunidade, pega o telefone agora mesmo e entre em contato com a nossa central de vendas. Lá está o Nilson Moreno, está o Vanilson Soares, está o Joicemar, está toda a equipe lá acompanhando o seu pedido, né, esperando a sua ligação para que você se torne mais um cliente satisfeito da empresa. Bom, eu vou encerrar minha participação por aqui. Um grande abraço a todos. Abração, Guilherme. Obrigado. O Guilherme está indo dos estúdios aqui do SBA, estúdio 37B, né, de onde trouxe as informações para a gente do nosso balcão de vendas. Abração, bom fim de semana, Guilherme. Obrigado. Olha, você vai ligando 0800 647 0050 ou 673389 6700. Armindo Quicho, estilosantes Campo Grande é também uma ferramenta para passar o período seco? Em primeiro lugar, passar o período seco tem que diversificar os pastos. Mesmo nas gramíneas, tem gramíneas mais indicadas. Para fazer silagem, qual que é o mais indicado? Isso que eu te perguntar. Silagem tem mais qualidade. Pânicos. Pânicos. Mombasa, Uzuri, Tifton, alguma braquiária própria rusizense, que tem mais qualidade. Mas procurar produtos de maior qualidade. O Maasai também no feno é muito bom. Fazer um Tanzânia no consórcio com o feno. estilosantes Campo Grande e fazer a silagem. Só que o estilosantes Campo Grande,
esses produtos que eu falei, os pânicos, é para terra de alta fertilidade. Já não entra estilosante. Porque eu tenho que adubar para ter um bom feno e o estilosante não vai conseguir competir com o capim de alta fertilidade. Então é o seguinte, nós temos que diversificar os pastos. Pasto para as águas. Qual o pasto que eu posso vedar como feno em pé? Hoje a braquiarinha, não tem cigarrinha, o piatã. São duas forrageiras ótimas para vedar para feno em pé. Por exemplo, bombaça não é para feno em pé, charaés não é para feno em pé, que são mais duros, mais difíceis e tal. Bom, voltar ao estilosante. Estilosante é para solos fracos, média fertilidade e arenosos. Não tolera solos argilosos, não tolera geadas, não tolera solos rasos. Então é para solos mistos e arenosos de média e baixa fertilidade. Voltando para o Nordeste. Fizemos um trabalho no Nordeste, principalmente não na zona da mata, vai bem o estilosante na zona intermediária, aí, que é a zona chama de sertão, ou a zona do agreste, que é a zona intermediária, e um pouco também no semiárido. Então, se eu tenho precipitações acima de 600 milímetros, eu posso ter 600 mais regulados, um pouco no período de inverno e um pouco nas trovoadas, como tem algumas regiões, 600 milímetros vai bem os estilosantes. Nesse tipo de solo consorciado com, lá no Nordeste, pouca cigarrinha, com decumbes, com piatã. Então, é um capim que nós testamos. Você sabe que o Nordeste passou agora, nos últimos 2 anos, por uma seca violentíssima. Lá nós encontramos que não tinha morrido, claro, palma, o búfio, urocoa, das mais exigentes, o decumbes morreu, aliás, o maçai e o estilosante. Foram que toleraram das forrageiras mais utilizadas aí, até a decumbes morreu, mas não morreu o maçai e não morreu, muito menos o estilosante. Então, é uma grande alternativa. Agora, pensando para o centro-oeste brasileiro, ou também para o nordeste, os estilosantes, além de ele fornecer qualidade num solo fraco, numa braquiária, daria uma dieta de 7% de proteína, com o estilosante vai para 10, para 11. Eu saio de um ganho de 300 gramas para 400, 500 gramas. Eu saio de 8 litros de leite para 10, 12 litros de leite. Então, o estilosante me dá 20% mais de ganho. Então, o consorcio é uma semente barata, 2 quilos por hectare, 2,5 kg, 1,5 kg de gente plantando, custo muito baixo. Agora, esse tipo de solo, o plantio, a incorporação, não deixar o capim sementear e matar o estilosante, quer dizer, formar o estilosante e vedar o pasto, vai acamar e vai matar o estilosante, e se rapar até o chão, só permanece estilosante. Então, a coisa mais simples, que é uma forrageira, para solos pobres, tolera a seca, tolera a baixa fertilidade, tem uma boa proteína, eu diria que é uma estratégia fundamental, tanto para recria, como para engorda, em solos mais arenosos. Maravilhoso para o leite. Como leite, mas daí eu encerro a informação do estilosante dizendo o seguinte, é uma estratégia boa até mês de julho, aqui para o centro-oeste, e até para o mês de outubro para o nordeste. Quando vem a seca forte, ele cai a folha, aí não tem muita função. Então, até ele ficar com as folhas, mesmo amareladas e tal, que aqui no centro-oeste vai até mês de julho. Agosto, setembro, não dá para contar com o estilosante, cai a folha. Mas ele é uma estratégia na fazenda de diversificação, é uma estratégia para solos de baixa fertilidade, é ganho de 20%, importantíssimo você ter 20% com um custo muito baixo. O estilosante é a alfafa do solo do cerrado. Com certeza. O estilosante é a alfafa do Nordeste, do Norte, para solos mais arenosos, de baixa fertilidade. Agora, o que está faltando no estilosante é apenas conhecê-lo. Qual é a profundidade e o manejo correto. Não tem custo nenhum. Tu tem um estilosante por 7, 8 anos na fazenda. É simplesmente conhecer o manejo do estilosante, altura de entrada, altura de saída, vedar o pasto, sementeira, e é só apenas com 2 folhas de papel, eu coloco todos o sucesso que eu posso ter com o estilosante. Você disse também é bom para o leite. Para o leite, o estilosante traz resultado fantástico. É fantástico. Eu uso, indico, a gente implanta em várias propriedades de solo misto, que a gente tem que ver... Mas consorciado ou puro? Consorciado. Como uma gramínea, que é o ideal, né? É o ideal. Eu gosto demais com piatã. Para mim foi a dobradinha do centro-oeste, o piatã com estilosantes Campo Grande. É maravilhoso, o resultado é excelente. E aquilo que a gente sempre fala, nós temos que aprender a manejar nossos pastos.
Se a gente trabalhar e souber manejar nossos pastos, nós temos estilosante por muito tempo e 20% a mais, num custo, principalmente produtor de leite. Só semente. Produtor de leite trabalha com centavos. E você ter uma das coisas mais caras no processo de produção de leite, um é proteína e outro é energia, você ter uma proteína dessa, barata, na implantação, a pessoa não pode pensar duas vezes. E se você pegar hoje, 60%, Armindo, do nosso solo é misto? Misto arenoso. Misto arenoso. Então, pelo amor de Deus, essas informações, e hoje nós não estamos mais, nós não podemos procurar vendedor de semente. Não podemos mais procurar vendedor de semente, nós temos que procurar empresas que têm consultores, que você vai implantar, aí, que vai te dar apoio. Te ajudando, o estilosante foi queimado no Brasil. Foi. Por vendedores de semente. Vendendo ilusão. Não vendiam a tecnologia, vendiam a semente. E a plantar em solos argilosos, em areia, em úmido, em solos, tudo que jeito, era vender Cura e câncer, vender. cura tudo. Curava tudo, dor de barriga, dor de dente, tudo foi vendido estilosante. E claro, teve problema aí o telespectador pode pensar, vem cá, mas não morreu animais com estilosante? Claro, onde houve um manejo apertado do estilosante, onde se consumiu todo, porque a vantagem dele é ser menos palatável. Se for muito palatável, o animal come até a raiz, acabou no primeiro ano. Por ser menos palatável, a alta carga animal acabou com a braquiária e só veio o estilosante puro. E eu pergunto para qualquer técnico hoje a nível mundial, qual a leguminosa que pura não mata? Todas. Todas pura vai matar. Todas. Então o coitado do estilosante foi sacrificado, a braquiária não aguentou, morreu, ficou só o estilosante, é claro que vai dar fitobenzoário, que é uma bola que dá no intestino do animal e compromete o animal. Alguns animais, quando ele come por 2, 3 meses, apenas estilosante. É verdade. Agora, outros não formaram. Por quê? Tem que sementear, não tem que sementear. Se você pegar um livro de manejo de forrageiras gramíneas e botar o estilosante e levar naquele recomendação, tem o estilosante por muitos anos. O que você falou é fantástico, porque a gente tem que lembrar que até o remédio, ele é droga. Ele em excesso, ele mata. Todos. Só que as doses que são ministradas para o doente, para o paciente, são pequenas para curar. A mesma coisa de estilosante Campo Grande, viu, gente? Ele em excesso ou sozinho, ele não é indicado. Né? Bom, infelizmente nosso tempo acabou. Eu quero agradecer ao Armando Pereira, médico veterinário, da Rebanho Consultoria, empresa. Ele também dá um apoio muito forte para o pessoal do GPL aqui, Grupo de Produtores de Leite, é produtor rural. Armando, você está convidado para voltar uma outra oportunidade para falar sobre um assunto que eu acho que você levantou aqui, que é essa mudança de conceito que o Brasil tem que ter em relação ao feno. Exatamente. A gente pensar nesse feno de qualidade que você falou. Importantíssimo. Acho que nós vamos ter uma discussão bastante útil e muito produtiva para que a gente comece a se conscientizar que nós estamos esquecendo disso e o mundo faz feno. Fala muito em silagem e pouco em... Vamos pensar nesse assunto para você voltar numa outra oportunidade. Obrigado, um abraço, viu? Muito obrigado, um abraço para vocês. Tá certo. Bom, Armindo, obrigado também mais uma vez pela sua participação, um grande abraço a você e até o próximo programa, né? Ok, um abraço a todos e até o próximo. Antes de encerrar, coloca pra gente as informações técnicas do Armando, nós temos aí, né? Não, esse não é o dele, não. Esse aqui é rebanho.com.br, o seu endereço? Rebanho@terra.com.br. Rebanho@terra, vai ser o seu e-mail, né? Rebanho@terra. Você tem um site também, não? Não tenho site. Não, mas e o telefone lá da Rebanho? O telefone da Rebanho é 3382-6496, 67 e 9984-2405. Legal. Obrigado, Armando, mais uma vez. Armindo, a você também, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa. Semana que vem a gente está de volta aqui no Conexão Rural Germe Pasto. Um abraço, tchau.